capítulo 15. Lucas, capítulo 15. E vamos fazer a leitura de 3 versículos, do versículo 8 ao versículo 10. Lucas, capítulo 15. Podemos ficar de pé para acompanhar a leitura da palavra do nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos olhar para a alegria que o texto bíblico nos apresenta de uma parábola que tem um significado muito rico. Lucas 15, 8. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, busca com diligência até a achar. E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há grande alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Este é o significado da parábola. A alegria de Deus quando há o arrependimento de um pecador. Quando um pecador se converte, quando um pecador permite que Jesus chegue ao seu coração e o chame para si. E nós queremos com toda a alegria louvar ao nosso Deus e falar exatamente da alegria que está no coração de quem conhece Jesus. E enquanto nós entoamos este cântico, teremos a oportunidade de entregar o nosso Euromissionário. Como os irmãos podem ver, ao longo do mês de janeiro, o Euromissionário da nossa igreja foi de 193,40 €. Esta nossa oferta é um compromisso missionário que fazemos voluntariamente para apoiar obreiros que estão no campo, que estão a ser sustentados, parcialmente sustentados por a Associação de Expansão e Apoio Missionário. Então, enquanto nós entoarmos este cântico à alegria, vamos também trazer a nossa oferta missionária. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Alegres porque conhecemos Jesus, porque também um dia Jesus foi ter connosco, procurou por nós, nos achou e nos libertou. E nós estamos alegres porque Jesus é o Senhor da nossa vida e queremos com esta alegria, com esta mesma alegria, ler o que diz Romanos capítulo 5, versículo 6 até 8. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova para conosco o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus, que é o que celebramos nesta manhã, que é o que queremos enfatizar ao longo de todo este mês de fevereiro, é muito bem aqui apresentado no versículo 8. O grande amor de Deus por nós, o supremo amor de Deus, porque nós ainda éramos pecadores quando Cristo morreu por nós.
E quando nós estávamos ainda afastados do Senhor, foi Ele que nos procurou pelo seu amor. E nós podemos exultar ao nosso Deus, entoando este hino, número 15 do cantor cristão. Vamos dar glórias ao nosso Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele fez por nós, pela vinda do Senhor Jesus até nós. Senhor Jesus é uma manifestação tremenda do amor do Pai. E nós cremos que estamos salvos. Nós hoje vamos poder celebrar a ceia, recordar a entrega do Senhor Jesus por nós, dizer que o seu corpo foi entregue em nosso lugar, o seu sangue foi derramado para nos salvar. E nós vamos ter a oportunidade de agora dizer que é pela graça. E vamos recordar este sacrifício do Senhor Jesus pela graça em nosso favor. E enquanto nós entoamos este cântico, nós vamos também ter a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Quem está connosco, que nos visite hoje, de modo algum nós queremos que se sinta pressionado a contribuir. Nós, enquanto membros de igreja, temos esta responsabilidade, mas também temos o prazer, a alegria de ofertar, sabendo que de Deus tudo recebemos. Então, as nossas ofertas, os nossos dízimos, são também elas uma expressão da nossa gratidão, da nossa devolução ao Senhor que tudo nos dá. Convido os irmãos Rogério e Lourenço que nos auxiliem com o levantamento das ofertas, enquanto nós entoamos este cântico pela graça sois salvos.
pela graça. É a graça que nos sustém e é esta graça que nos alegra. E nós agora queremos agradecer ao Senhor, dedicar ao Senhor os dízimos e ofertas. Peço ao Lourenço que nos dirija numa palavra de oração, dedicando ao Senhor as ofertas. Deus e Pai, graças estamos mais uma vez, Senhor, por podermos estar na Tua casa de oração a louvar o Teu nome, Senhor. Só Tu mereces, Senhor, ser louvado. Graças estamos por tudo o que Tu nos dás, Senhor. Agradecemos-Te porque o Teu amor chega até nós, Senhor, as Tuas misericórdias, as Tuas bênçãos, Senhor, o Teu ensinamento, Senhor. Agradecemos também por estes dízimos e ofertas, Senhor. Pedimos, Senhor, sabedoria, Tu dê sabedoria à Tua igreja, Senhor, para os empregar segundo a Tua vontade e para a Tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos têm a bondade de sentar. Eu vou chamar aqui à frente os mais novos, aqueles que costumam participar no culto infantil. Irmãos, não é exibição. Isto não é exibição. Esta é a formação que nós queremos dar às nossas crianças. E o que é que nós queremos dar às nossas crianças? Conhecimento bíblico. Quando o texto de Provérbios 2 nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar para que não se desvie, nós fazemos este investimento ao domingo, durante o tempo da mensagem. As crianças lá em baixo estão reunidas. Hoje não, para que todos possamos estar juntos aqui na celebração da ceia. Mas é apenas um investimento, uma parte, porque a outra parte acontece em casa. Nós lermos diariamente a Bíblia com as crianças, com os júniores, com os adolescentes e, por que não, com os jovens. E por que não, com os adultos. Lermos em família a palavra de Deus. Repito, esta é apenas uma parte. E nós queremos estar sempre a investir na leitura da Bíblia, na partilha das Escrituras, para que as crianças saibam, leiam, memorizem, mas creiam, vivam a Escritura. E assim como nós também. E falando de Escritura, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler do versículo 11. Lucas 15, do versículo 11. Nós vamos ler uma parábola que é muito conhecida. Nós chamamos-la a parábola do filho pródigo. O versículo 11 começa da seguinte maneira. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava ainda no campo, quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai:
Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, pois, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Numa sequência de parábolas registadas por Lucas, porque o versículo 1 diz-nos que continuou. Lucas conta aqui as parábolas, e líamos há pouco uma delas, a da dracma perdida, mas Lucas fala da humildade de saber escolher os melhores lugares de uma festa. A humildade de saber escolher os melhores lugares de uma festa. Porquê? Porque quando alguém se pensa, quando alguém se sente mais importante do que os outros e assume um lugar mais importante, o dono da festa pode dizer: sai daí para eu ocupar aqui um lugar importante, aquele meu convidado. E tu depois vais lá para trás, ficas envergonhado. Mas também daquela grande festa em que os convidados rejeitam o convite e depois são chamados aqueles que são desprezados, os marginais, para ocupar o lugar dos primeiros. E ser sensato na tomada de decisões é também ter alegria por se ver o que estava perdido. A parábola da dracma. A mulher que procurou uma moeda que tinha perdido dentre 10 e ela ficou contente porque a encontrou e chamou as suas amigas para se alegrarem com ela. Lucas 15:11 diz: e Jesus continuou. Ou seja, esta parábola não é uma quebra, não é uma passagem, uma paragem em relação às últimas duas, a da dracma e da ovelha perdida, que quando recuperadas resultam em grande alegria para os seus donos, porque há aqui um tema comum, que é a vitória. A vitória do amor. A alegria do reencontro de quem se tinha perdido. E tudo porque os escribas e fariseus murmuraram contra Jesus. Os escribas e os fariseus estavam a falar mal de Jesus nas costas para denunciar que Jesus falava, Jesus recebia, Jesus convivia com gente pecadora. E por isso mesmo nós temos este desafio. O amor vence mesmo quando há dor. Os versículos 11, 12 e 13 apresentam o contexto. Um homem tem 2 filhos e está com eles a viver e a trabalhar. E o mais novo diz ao pai: Pai, reparte a parte dos bens que me compete. Aquela que é minha, por direito, eu quero essa. Se nós olharmos para o versículo 12, o filho pede a parte que lhe pertence, o pai dá. E versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Esta história começa mal, porque o filho mais novo quer a parte que lhe compete, estando ainda o pai vivo. Não é uma briga de irmãos, não é uma discussão de irmãos: eu quero aquela parte, eu quero aquela casa, é minha. Não é depois da morte do pai. É o filho mais novo dizer ao pai, independentemente de tu estares vivo ou morto, independentemente de tu ganhares mais ou menos, eu quero que me compete. Não te quero a ti. Não quero estar contigo. Não quero viver debaixo da tua supervisão. Não quero o teu amor. Não quero o teu cuidado. Não quero o teu carinho. Eu quero os teus bens. Leiamos novamente o versículo 12. E irmãos, talvez possamos sentir a dificuldade ou a dor que aquele pai sentiu. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E estas palavras seriam suficientes para entristecer qualquer um dos que aqui estamos. Qualquer um dos presentes ficaria triste ao ouvir um dos seus filhos dizer: eu quero os teus bens, não te quero a ti, não quero saber de ti, não quero conviver contigo, não quero o teu amor, eu quero os teus bens. Não me interessa o que tu fazes, se ganhas, se perdes, eu quero o meu bem. O meu bem-estar. E agora leiamos o versículo 13. Para quê? Para investir, para dar alegrias ao pai? Não. Poucos dias depois, juntando tudo o que tinha, partiu para uma terra longínqua.
a ideia da dor que o pai sente é exatamente por este egoísmo, por este desprezo em relação ao pai, mas também pela ruptura que ele quer. Ele quer fazer um corte. E não é aquela ideia de quem casa quer casa. Não, ele vai-se embora para bem longe. A dor que o pai sente ao ver o filho não querer saber de si, não querer que o seu amor chegue à vida do filho, não querer que o filho... Ver que o filho não quer que o pai cuide dele, apenas o interesse material. E agora, versículo 13, virar costas. Irmãos, mas não vamos acabar de ler o versículo 13. Não vamos deixar o versículo a meio. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E esta última frase agudizou ainda mais o sofrimento daquele homem. E estas palavras seriam suficientes para abalar aquele homem para o resto dos seus dias. Se tivesse 50, 60, 70 anos, viveria os 30, 40, 50 anos seguintes em grande sofrimento. Onde está o meu filho? O meu filho não quis saber de mim. O meu filho virou-me costas. O meu filho, nós dizemos agora de uma maneira bem rude, abandonou-me. O meu filho maltratou-me, desprezou-me. E ouvir o pedido do versículo 12 custa. E ver a atitude do filho dói. O amor vence, mesmo quando há dor. E Jesus quer dar aqui uma aula sobre o amor. Porque nós percebemos que este homem, o pai, representa Deus, que fica triste pela rejeição, versículo 13, por este virar costas, por este afastamento por uma terra longínqua, por parte do seu filho, que representa Israel. Eu disse abandono, mas se dissesse desprezo, não era mentira. O desprezo de Israel em relação a Deus foi algo que sentiu durante anos. Não foi apenas no Êxodo, não foi apenas no tempo dos juízes, mas foi ao longo de toda a história. Israel virou costas a Deus, Israel não quis saber de Deus. Quando estava aflito, realmente pedia, Senhor, liberta-nos. Mas quando estava bem, Israel virava costas a Deus. Na falta de fé no poder de Deus, a frieza no culto, o desinteresse em relação a Deus. E isto provoca dor. Israel afastou-se de Deus e, parafraseando o versículo 13, viveu dissolutamente. Foram vários os profetas que falaram disto. E Jesus, aqui nesta parábola, reforça este comportamento de Israel. Viveram dissolutamente, viraram costas a Deus. Mas quando há arrependimento, e o versículo 14 até o versículo 19, fala-nos de algo diferente. Leiamos o versículo 14 até ao 19. Diz assim: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, porque é contra o céu e perante ti? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. O amor vence quando há arrependimento. Que este é um aspecto importante nesta parábola, nesta narrativa que Jesus apresenta aos seus ouvintes. É que o filho percebe o miserável estado em que se encontra. Porque enquanto ele teve dinheiro, versículo 13, ele foi gastando tudo o que tinha. E quando nós temos dinheiro, nós podemos fazer muitas compras. Nós podemos fazer compras, as necessárias e as desnecessárias. Quando temos dinheiro, nós vivemos bem. Nós estamos aqui, vamos para ali, conhecemos e viajamos. E enquanto ele teve dinheiro, versículo 13, realizou todos os seus desejos. Tudo aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Mas, quando o dinheiro acabou, o que é que aconteceu? O que é que nos diz o texto? Houve uma grande fome ali na terra. E o dinheiro acabou. Alguém pode dizer qual foi o trabalho que ele conseguiu? Cuidar de porcos. Para os ouvintes de Jesus, peço perdão, esta era uma profissão desprezível. Foi cuidar de porcos. Imaginem, irmãos, o filho de um homem rico,
Alguém com muitas posses agora está a trabalhar para outro. Agora está a servir, mas a servir numa profissão tão triste, tão miserável, tão vergonhosa, a cuidar de porcos. E este momento recorda o que Israel viveu, por exemplo, no tempo dos juízes. Quando havia comida, quando havia paz, eles não se lembravam de Deus. Temos o caso da família de Elimelec e de Noemi. Quando a fome chegou, o que eles fizeram? Foram-se embora. Esperaram que Deus agisse? Não. Eles foram para Moab e lá ficaram, casaram os seus filhos com dos moabitas. Eles envolveram-se com aquelas práticas e é aqui que Jesus quer chegar. Em todos os casos, houve um arrependimento. Uma confissão. E a confissão está aqui bem relatada, irmãos, no versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. O versículo 14 até o versículo 16 apresenta o estado lastimável em que aquele homem se encontrava. Sem comida, sem esperança, sem dinheiro, sem solução para o imediato. Mas este no versículo 17 tudo muda. Quando ele, caindo em si, disse. E esta talvez seja a ideia central da parábola. Este seja o momento fundamental para continuar a ler o resto da parábola. Quando ele caiu em si. Quando ele compreendeu a sua condição. E é este momento que marca a diferença no percurso daquele filho rebelde. Versículo 18, versículo 19. Ele confessou, ele arrependeu-se. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus empregados. Ele sabe que não pode ser recebido como filho. Sabe que não é digno. E chamo aqui a atenção desta palavra. Não sou digno ou não sou merecedor. Eu não mereço. Eu não tenho o direito de reclamar o estatuto de filho. Porquê? Porque eu virei de costas, porque eu não quis saber de ti, porque eu fui egoísta, porque eu fui mau, porque eu não ouvi mais, não te amei mais, eu desprezei-te. E ele agora diz que quer ser recebido como um funcionário. Ou seja, alguém que trabalha, recebe um salário pouco, porque ser o filho do dono dá direito a muita coisa, a ter uma refeição mais pobre, mais pequena, porque enquanto proprietário tinha a melhor refeição, mas ele percebe que a sua condição já não é do topo, agora é de baixo. Ele quer apenas um local de trabalho e para viver. Jesus ensina-nos que o amor vence quando há arrependimento e caindo em si. Quando há consciência do pecado, quando há consciência do erro que se cometeu, mas também do desejo de reverter esta situação. Versículo 18, voltando-se para Deus. Reparem, irmãos, como o filho diz: eu vou falar com o meu pai. Eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ou seja, há uma reparação com a pessoa que se magoou, com a pessoa que se desprezou, com a pessoa a quem se virou costas. E ele tem esta consciência. E sabemos que este é o trabalho que o Espírito Santo faz. E que é necessário que nós nos abramos à ação do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito é o amor. E quando há amor, há arrependimento. E quando há amor, há confissão. E quando há amor, há abandono do pecado. Se versículo 18 e versículo 19... com esta confissão, com este reconhecimento, mas ele continuasse a viver dissolutamente, mas ele continuasse afastado de Deus, que mudança teria acontecido? Eram somente palavras. E é importante nós percebermos que esta ação é promovida pelo Espírito Santo, porque tem de haver então um arrependimento, um reconhecimento, mas um abandono do mesmo. E o amor vence quando permitimos que o Espírito Santo nos convença. Quando permitimos que o Espírito Santo incomode a nossa vida, quando permitimos que o Espírito Santo mude a nossa maneira de pensar, altere a nossa compreensão, para nos levar a confessar: estou errado. Eu necessito de me voltar para Deus. Eu necessito de me dirigir para Deus. Eu necessito de deixar que seja Deus o Pai da minha vida. E antes mesmo de lermos, antes de continuarmos a ler, eu quero fazer uma pergunta. Algum de nós se sente nesta condição?
Eu não estou a apontar o dedo, dizer pecador, pecador, pecadora, pecadora, não. Algum de nós hoje tem a perfeita noção de que está em rebeldia para com Deus, de que se afastou do Pai e quer, versículo 18, versículo 19, confessar: Pai, eu pequei contra Ti. Eu não me portei bem, mas eu estou arrependido e eu hoje quero viver para Ti. Confesse o seu pecado. Sinta o triunfo do amor. O triunfo do amor sobre a dor, quando há arrependimento. Mas, versículo 20, há mais. E levantando-se foi para seu pai e, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O amor vence pela graça. O amor vence pela graça. Porque quantas e quantas vezes alguém se arrepende, alguém pede perdão e ainda assim há um bloqueio, há uma barreira: não perdoo, não te ajudo, não quero saber de ti, não te recebo, sai da minha frente. Vejamos, irmãos, aqui um aspecto importante. No versículo 20, o filho regressa à casa. O pai onde está? Sentado na poltrona, não a ver televisão, porque Jesus não fala aqui de televisão, mas sentado em casa, a fazer as contas, a contar: tivemos mais lucro este mês, tivemos mais animais, tivemos melhor colheita. Não, pois não. Versículo 20, quer dizer que o pai estava ali. Estando ainda longe, viu o seu pai. O pai estava à espera daquele momento. Era algo que o pai desejava. Era algo que o pai queria ver todos os dias, em qualquer dia. E naquele dia, quando o pai o viu ao longe, versículo 20, se moveu de íntima compaixão e, diz o versículo 20, qual é o verbo que aí está? Correu. Recordemos o início da história. Versículo 11. Um homem que tem 2 filhos, a quem o mais novo diz: não quero saber de ti, quero o meu dinheiro, não quero saber do teu cuidado, não quero saber do teu carinho, não quero saber do teu amor, eu quero os meus bens e quero-me ir embora. Um homem marcado pela dor, um homem que tem um filho rebelde, um filho insensível. Mas o versículo 20 diz-nos que este homem reage de uma maneira diferente. Ele esperava, ele aguardava o regresso do filho. Ele vê o filho ao longe e vai correr. Irmãos, correr para ter com o filho. Para os contemporâneos de Jesus, isto era algo impensável, porque os mais velhos nunca corriam para ir ter com os mais novos. Por respeito, nós, os mais novos, íamos ter com os mais velhos. Nós, os filhos, íamos ter com os nossos pais. Nunca um homem mais velho iria correr para ter com alguém mais novo. Nunca um pai o faria com um filho, muito menos com um filho rebelde. E é aqui que Jesus rompe com a tradição, com a religião, com os preceitos e os preconceitos criados pela tradição, pelos homens. Nunca isto iria acontecer. Então Jesus fala do que é a graça. Explica aqui, exemplifica o que é a graça. Merecia aquele filho? Não. Aquele filho era merecedor do perdão do pai? Não. Aquele filho merecia, versículo 20, esta compaixão do pai? Não. Merecia este beijo da reconciliação de o receber em casa? Não. Isto é a graça. E o amor triunfa, sim, sobre a dor. O amor triunfa quando há arrependimento. Mas o amor triunfa pela manifestação da graça de Deus. E nós entoávamos há pouco este cântico: pela graça sois salvos. E temos de recordar sempre que é pela graça que somos salvos. Porque as palavras que Jesus coloca na boca desta personagem, do filho mais novo, quando ele diz: não sou digno, são verdadeiras. Nós não somos dignos da salvação. Mas ainda assim, versículo 20, o Pai corre, porque a graça triunfa sobre o mal.
O pai corre porque a graça triunfa sobre a arrogância, o egoísmo, a maldade, o virar costas, o não querer saber. A graça triunfa sobre todo o tipo de pecado. E este homem recebe-o como um filho. O texto fala aqui da íntima compaixão. É o motivo pelo qual o pai recebe o filho. Se os irmãos repararem, não há aqui acusação da parte do pai. Vou receber-te, mas tu és um filho ingrato. Não vais ter a condição de filho. O pai não acusa, que fizeste mal, fizeste isto, fizeste aquilo. Versículo 20. O pai corre, abraça-o, beija-o. Há perdão e há reconciliação, tudo pela graça, tudo debaixo da graça. Jesus ensina-nos que o Pai está de braços abertos, o Pai está à nossa espera, o Pai está desejoso de receber a todos. Sim, aqueles a quem os fariseus, os religiosos do tempo, acusavam Jesus de conviver. Os cobradores de impostos, os pecadores, as prostitutas, os que estavam do lado dos invasores, dos romanos, os que estavam do lado dos pecadores, aqueles que roubavam, aqueles que não iam ao templo, aqueles que faziam tudo errado. Pois bem, é para essas pessoas que se afastaram de Deus, as pessoas que rejeitaram Deus, as pessoas que se arrependeram e que desejam regressar a um convívio com o Pai. É por essas pessoas que estão aqui bem retratadas as atitudes do Pai. A graça leva a um movimento inusitado, a um movimento inesperado, à corrida do tal homem mais velho para o mais novo, a um homem que não merecia, mas ainda assim o Pai faz. E isto explica muito bem a vinda de Jesus para morrer em nosso lugar. Isto é a graça. Nós não somos dignos, nós não merecemos e ainda assim Jesus vem ter connosco. Para quem nos vê aí em casa, lembre-se disto, nunca vai merecer, nunca vai ser digno, mas Deus continua a amá-lo. E nós hoje, que estamos aqui nesta manhã, podemos com toda a alegria confessar o nosso pecado, crentes de que Deus nos ouve, nos perdoa, mas tenhamos a consciência de que nunca vamos merecer, nunca é mérito nosso, é sempre a graça divina. Os versículos 25 em diante dizem-nos que o amor triunfa, o amor vence, mas não há de maneira alguma ressentimento. O filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse, veio o teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Versículo 28, estamos todos a acompanhar. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas ele respondendo disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. O filho mais velho não gostou de saber da confusão que havia. Quando ele chegou, aproximou-se da casa, e estamos a ver uma propriedade vasta, enorme, ele aproxima-se e ouve uns sons, parecem de festa. Chamam dos seus empregados e perguntam o que é que se passa ali dentro. E reparem como o empregado não omite. Diz, o teu irmão chegou e o teu pai matou-lhe o bezerro cevado. Estamos a ver a indignação que está aqui no versículo 28, estamos a perceber a indignação, porque este homem tem todas as razões para estar aborrecido com o pai e com o irmão e com todos aqueles que estão a participar na festa. Aqueles que estão a tocar, aqueles que estão a assar os animais, aqueles que estão a comer, aqueles que estão a tocar, a cantar. Eu estou indignado com todos. E tem razão. Razão. Não tem graça. Não tem sentimento. Não tem abertura para o perdão. Não tem amor. Ele só tem razão. E consegue ver as coisas pela razão. Falhou, merece a condenação. Abandonou o pai, não merece nada. Não quis saber do pai, não tem nada.
nem sequer um lugar aqui em casa. Aliás, nós podemos ler no versículo 29 que o pai insiste para que ele entre. Os irmãos estão a ler o versículo 29? O pai insistiu que entrasse com ele. Qual é a resposta que ele dá? Versículo 29. Vamos olhar bem para o ressentimento. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Este filho representa aqueles religiosos que estão no início do capítulo. Os fariseus, os escribas. Aqueles que murmuravam porque viam Jesus a receber pecadores. Viam Jesus a comer com os publicanos, com os cobradores de impostos. Viam Jesus a relacionar-se com pessoas sem nível, sem um comportamento espiritual digno. E Jesus comia com eles, alegrava-se com aquelas companhias, sorria para uns, para outros. Isto para os fariseus, pela razão, era incorreto. Porque eles estavam insensíveis ao arrependimento. Eles estavam insensíveis à compreensão da mudança na vida daquelas pessoas. Este filho achava-se mais merecedor do que o irmão, tal como os fariseus e escribas se viam em relação às demais pessoas. Nós somos melhores do que vocês. Nós somos melhores do que eles. Então nós merecemos. Versículo 29. Eu sirvo-te há tantos anos, não transgrido um mandamento. Eu estou sempre ao teu lado. E o que é que tu fazes com este pecador? Matas-lhe o boi cevado, dás-lhe uma festa, trata-lo como se fosse digno. O que é isto, pai? O ressentimento, a mágoa deste filho, impedem-no de desfrutar da alegria e da reconciliação. Para o filho mais velho, não houve vitória. E sabem? Faltava-lhe amor. Para o filho mais velho, não houve vitória, porque era tudo pelo mérito, pela razão. Fizeste bem, tens. Fizeste mal, não tens. Guardaste os mandamentos, muito bem. Não guardaste, problema teu, não tens nada. Para ele era tudo 1 mais 1 igual a 2. Tudo era pelo mérito. Para o filho mais velho, a graça não existia, não podia existir. Não é que estava escondida, é que não podia existir. Tal como acontecia com aqueles religiosos. O filho mais velho da parábola não tinha amor, não tinha sensibilidade para quem se afastou, para quem um dia foi ingrato com o pai. E por isso não merecia festa, não merecia perdão, não merecia um tratamento especial, nem nada semelhante. O ressentimento impede que o amor triunfe. Impede que o amor vença. E eu hoje quero lançar um desafio. Nunca nos coloquemos no lugar do mérito. Nunca nos coloquemos no lugar do digno. Nunca nos coloquemos do lado da razão, porque nós excluímos o amor. Porque nós excluímos o perdão. Nós excluímos a graça. E foi isto que o filho mais velho fez. Excluiu tudo, porque ele foi pela lógica, pela religiosidade. E nunca me deste nada. O versículo 32 é a melhor expressão do amor. O pai disse: filho, tu estás sempre comigo e todas as minhas coisas são tuas. E eu chamo a atenção agora para o versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e achou-se. Este versículo 32 é a melhor expressão do triunfo do amor. E é com este versículo 32 que nós queremos celebrar a ceia. Baseados no amor, baseados na graça, nunca no mérito, nunca na dignidade, nunca por aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, mas é pela graça. E é pela graça que nós temos a perfeita noção de que Jesus veio ter connosco. Mesmo, como diz Romanos no capítulo 5, que líamos há pouco no versículo 8, sendo nós ainda pecadores, nós não merecendo, Jesus veio, entregou-se em nosso lugar. Antes de nós sermos servidos do pão e do vinho, eu quero que olhemos para o versículo bíblico.
Versículo 32. Os irmãos podem olhar para o versículo 32? É justo que tenhamos esta reação. É justo que tenhamos este comportamento. O teu irmão estava morto e reviveu. Ele estava longe, estava distante e agora está aqui conosco. É exatamente aquilo que vivemos hoje pelo sacrifício de Jesus. Estávamos longe, estávamos mortos nos nossos pecados, mas pelo sacrifício de Jesus, nós hoje estamos lado a lado com o Pai. Nós hoje estamos vivos. E eu quero, antes mesmo de nós celebrarmos o memorial, que fiquemos em oração. Antes de convidar a todos aqueles que aqui estão, que um dia aceitaram Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, que foram batizados, deram o testemunho público da sua fé, morrendo simbolicamente para a velha natureza e saindo da água para triunfar para sempre com Jesus, antes de vos convidar a participar neste memorial, eu quero recordar o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de comer o pão e tomar o cálice. Porque quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Vamos ficar em oração silenciosa. Vamos dizer algo a Deus. O que é que sentimos que não está bem na nossa vida? Será que ainda temos indignação, furor, insensibilidade? Falta perdoar? Falta perder a noção do mérito? Então vamos falar com o nosso Deus, preparando-nos para este tempo de alegria e da celebração do memorial da ceia. Querido Deus e Pai, nesta manhã em que celebramos quem Tu és, nós queremos, antes de mais, pedir-te perdão por quantas vezes nós falhamos. Sempre que nós nos afastamos de Ti, estamos a magoar-te. Estamos a caminhar para longe de Ti. E por isso te pedimos que nos perdoes e que olhes para nós, não por aquilo que fazemos, mas pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. Por favor, não atentes para o nosso pecado, mas que o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua bondade permitam que nós tenhamos esta alegria. Obrigado porque estamos perdoados por Ti, Jesus. E só a Ti nós queremos engrandecer nesta manhã. Te agradecemos porque Te entregaste por nós, porque nos perdoaste e nos dás a vitória. Aceita a nossa gratidão, a nossa oferta, a nossa entrega a Ti. Por favor, fazemos em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os nossos irmãos diáconos que estão connosco para nos auxiliar com a distribuição dos elementos. E nós vamos entoar um hino em que dizemos: alvo mais que a neve. Estamos limpos, estamos lavados pelo sangue de Jesus e os nossos pecados já foram apagados pelo sacrifício de Jesus. E antes mesmo de nós entoarmos a primeira estrofe deste hino, nós vamos ser servidos do pão. E eu quero convidar o irmão Rogério que nos dirija numa palavra de oração, consagrando ao Senhor também este tempo. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos, Senhor, porque o Teu povo está aqui reunido em Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, porque nós estávamos perdidos, Senhor, mas Tu mandaste o amado Filho, Senhor, para nos reconciliar contigo, Senhor Deus. Nós Te agradecemos porque, mais uma vez, Senhor, podemos profundamente, com mais profundidade, Senhor Deus, recordar esse sacrifício que o Teu amado Filho fez na cruz do Calvário por nós, Senhor Deus. Oramos e louvamos o Teu nome, em nome do Senhor próprio Jesus. Amém.
nós vamos então ser servidos do pão e eu quero convidar outra vez e repetir. Quem está connosco, quem um dia aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, quem deu testemunho público da sua fé através do batismo e hoje está em comunhão com o Senhor. E como igreja evangélica nós queremos que participe neste memorial. Quem ainda não está nestas condições, eu vou convidar que não participe agora, mas que tome a decisão de o fazer quando der este testemunho de fé em Jesus. Então, enquanto nós entoamos a primeira estrofe deste hino, vamos ser servidos do pão. Mas porque Jesus se entregou por nós em amor. E é a graça de Deus que nos perdoa. E nós hoje queremos, com alegria, recordar o que Jesus fez por nós. Este pão simboliza ou representa o corpo que Jesus entregou para que fôssemos perdoados, fôssemos salvos. E eu quero perguntar se alguém ficou por servir do pão. Não? Então eu quero convidar que possamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Os irmãos podem seguir a leitura que está aqui projetada. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Nós teremos a oportunidade agora de ser servidos do cálice.
Este vinho é vinho e vai ser sempre vinho. Não se vai transformar no sangue do Senhor Jesus, não nos vai perdoar. Nós sabemos que Jesus já o fez de uma vez por todas. E nós hoje estamos a recordar o seu sangue que nos purifica. E enquanto nós somos servidos dos cálices, nós vamos entoar a segunda estrofe deste hino, em que nós cantamos alegremente a entrega sacrificial do sangue do Senhor Jesus em nosso lugar. Enquanto os outros irmãos são servidos dos cálices, nós vamos aguardar e vamos ficar em silêncio enquanto os irmãos são servidos. Estando todos servidos dos cálices, quero convidar a que possamos abrir novamente as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler o texto bíblico que nos recorda o que Jesus fez. Versículo 25 e versículo 26. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Em nome do Senhor, em memória do Senhor, tomemos juntos o cálice. Quero convidar que possamos ficar de pé. E para entoarmos a última estrofe deste hino, nós, enquanto os cálices são recolhidos, nós podemos entoar esta terceira estrofe e poder dizer ao nosso Deus que queremos ficar gratos também por aquilo que Ele fez por nós, mas queremos brilhar com a nova vida que Ele nos dá. Quando nos arrependemos, o Pai está lá de braços abertos à nossa espera. É pela graça que nós somos salvos. E é pela graça que nos entregamos hoje a Deus, sabendo que por nós nunca chegaríamos lá. Mas como diz o texto de Hebreus, o Senhor Jesus fez aquele sacrifício perfeito, completo, pelo qual nos dá esta entrada de confiança ao seu trono. E nós queremos terminar o nosso tempo de culto com uma palavra de oração. Vamos orar e quero convidar que possamos curvar as nossas cabeças. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício em nosso lugar. Obrigado porque o teu corpo foi moído para nos salvar. O teu sangue foi derramado para apagar os nossos pecados. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Dos nossos lugares sentados, enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus. Quem ainda não aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, que o faça, que o possa fazer hoje. Se alguém quer hoje confessar, arrepender-se, aproveite este tempo e fale agora com o Senhor.